O Goiás tem mais uma partida confirmada para exibição nacional na Rede Globo. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês os detalhes, de qual será essa partida dentro do estádio da Serrinha, qual horário, dia e muito mais. Além disso, quanto que o Goiás coloca no bolso em cada uma dessas exibições. Essa que será a sexta transmissão da Globo ao Goiás, que obviamente coloca uma grana muito grande, bem mais do que se a gente imaginar a última participação do clube esmeraldino na primeira divisão. Além disso, no nosso vídeo de hoje eu quero trazer as probabilidades após essa rodada. Infelizmente o Goiás não pôde entrar em campo, mas ainda são favoráveis em relação ao maior do Centro-Oeste. As probabilidades de Sul-Americana, rebaixamento, Copa Libertadores, a pontuação necessária que calcula hoje a UFMG para uma classificação segura, por exemplo, a Copa Sul-Americana, o mínimo de pontuação para o Z4. Quero trazer para vocês esses detalhes também em nosso vídeo. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar aqui as nossas notificações para receber os vídeos novos do YouTube do Goiás News. Inclusive vou estar deixando aqui na tela final o vídeo que eu gravei hoje mais cedo, também falando sobre outros pontos importantes sobre o Goiás. Todo dia a gente traz aqui pelo menos dois conteúdos, um por volta ali das 1h30 e outro por volta das 6 horas da tarde, combinado? O outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido. Lá você pode lavar o seu veículo com uma ducha rápida a partir de R$11 para carros de médio porte, uma baita notícia aí para você, que está procurando dar uma limpeza aí no seu veículo ainda neste meio de semana. O Brasil Lava Rápido, que tem várias localizações, em Goiânia bem estratégicas, sendo 3 delas só na Avenida Rio Verde, no Jardim América, no setor leste Vila Nova também. Eu vou estar deixando o link deles aqui embaixo na descrição. Além desse serviço mais básico, de uma limpeza ali superficial muito bacana por R$11, você também encontra aí, por exemplo, polimento cristalizado, limpeza de estofados e muito mais. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, o telefone para contato do nosso apoiador ou parceiro, o Brasil Lava Rápido. Bora então começar o nosso vídeo ainda nesta quarta-feira para trazer o detalhamento da tabela do Campeonato Brasileiro e para a 34ª rodada da Série A deste Brasileirão. A CBF já confirmou a data: Goiás e América Mineiro, quarta-feira, 9h45. Pelo dia e pelo horário a gente já pode imaginar, a transmissão mais uma vez da Rede Globo para essa partida do Verdão. Uma pena pelo horário, acaba ficando um pouquinho mais tarde por conta do horário político, mas possivelmente já o último horário, de fato o último horário após as eleições, aí pelo menos a gente podendo assistir os jogos às 9h30 mesmo, já tá bom, já tá tarde pra caramba, Essa partida do Goiás que felizmente colocará uma boa grana aos cofres do maior do Centro-Oeste. Isso porque a Globo tem uma cota diferente para os jogos do Premier. Todo mundo sabe, o Goiás tem fechado esse contrato com a Globo, se eu não me engano agora, pode até falhar a memória, vai até dezembro de 2025 e que foi renovado inclusive no final de 2020. E essas cotações são colocadas para os jogos do Goiás como mandante no Campeonato Brasileiro. De fato, todas as 19 partidas dentro de casa, o Goiás vendeu para o Premier. Em relação à Rede Globo, na TV aberta, aí no caso são outras licenças, a Globo também adquiriu, mas são outros patrocinadores e outras visualizações. É diferente a cotação, por exemplo, para o que paga pro Premier, e também pode ser o mesmo patrocinador, o mesmo apoiador no Premier e na Globo, mas com essa transmissão nacional é um pouco mais caro, Então nessa colocação, o Goiás e o América Mineiro irão receber mais ou menos R$1.400.000, uma baita quantia para esse jogo em TV aberta. Essa inclusive que será a sexta transmissão da Globo para Goiás, nesse Campeonato Brasileiro. Uma boa, já que, por exemplo, em 2020 a gente teve apenas um jogo exibido, que foi aquela partida contra o Atlético Mineiro na Serrinha, uma derrota por 1-0. Então a diretoria que assim faz o mínimo de prudente. Olha, a gente no mínimo que vai ter mesmo, eu nunca vi um time no Campeonato Brasileiro ter menos do que 2 transmissões em TV aberta. Então a gente pode colocar no mínimo ali R$1.800.000 a R$3 milhões dentro dessa cotação. Em 2020 o Goiás, por exemplo, naquela partida de estreia contra o São Paulo na Serrinha, acabou que o jogo teve que ser adiado, e o clube esmeraldino não colocou mais ou menos naquela cotação daquela época, que era mais ou menos de R$1 milhão. E agora nessa temporada de 2022 vai para a sua sexta partida, a primeira delas contra o Atlético Goianiense lá na quinta rodada, também diante do Ceará na Serrinha, Corinthians lá em São Paulo, assim como o Palmeiras fora de casa, e a última contra o Botafogo na Serrinha, esse jogo também que teve uma grande exibição, para grande parte aí do país. A partida contra o América Mineiro, possivelmente com transmissão para Goiás e também o estado de Minas Gerais. Além disso, em relação às outras partidas que possivelmente terão transmissão aí em TV aberta. Na quarta-feira, às 9h45, Corinthians e Fluminense. A tendência é que esse jogo seja mais para o Brasil, mais completo, em geral assim, com transmissão ali principalmente voltada para São Paulo e o Rio de Janeiro, com o Fluminense. Além disso, Internacional e Ceará. Bater palma aqui para os clubes de Minas e Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, Eles não aceitam de forma alguma a transmissão de um outro time, enfim, pode ser Flamengo e Corinthians jogando no Rio Grande do Sul ou em Minas Gerais, serão as equipes deles, sabe? E isso a gente tem que bater
muito na tecla, porque a gente tem que orgulhar do que é nosso, sabe? Não ficar valorizando algo que não tem nada a ver com a nossa cultura. E aí, no caso, para Minas Gerais, né, passando esse jogo, Goiás e América Mineiro. E o Nordeste também tem um pouco disso, sabe? Não serão todos os estados, mas pelo menos ali no Ceará, possivelmente também, porque não ali mais próximo, né, no Maranhão, com essa transmissão de Internacional e Ceará. Uma muito boa, sabe? Eu acho que o Brasil, ele tem... eu viajando aqui pelo Brasil também percebo muito isso, porque o quão grandes são as torcidas, sabe? Às vezes a gente tem naquela coisa da cabeça do eixo que quer definir só 12 clubes e ainda assim eles fazem de tudo para São Paulo e Rio de Janeiro. E quando a gente afasta disso, clubes como, por exemplo, Goiás, Atlético Paranaense, Vitória, Bahia, Sport, olha, são vários, Remo, Paysandu, esses clubes têm torcida pra caramba e a Rede Globo sabe muito bem disso, até por isso mesmo, ainda, apesar de tudo, continua com os campeonatos estaduais, porque ela sabe que na final, na grande decisão do Goiás não da vida, com as duas principais torcidas, Goiás, Vila, Atlético, sabe que a visualização será muito grande, né? Então, boba ela não é, mas a gente tem que valorizar bastante esses dois estados, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Eles não aceitam transmissões de clubes que não tem nada a ver com o que pertence a eles, né? Então, muito bom, pelo menos em Goiás, tendo essa sexta transmissão do Campeonato Brasileiro pelo Clube Esmeraldino e, no caso, colocando mais essa grana muito boa. Lembrando que esse valor não é pago no Pix pro Goiás, tá? É só lá no final do campeonato, aí sim já com a cota toda atual, a tendência que o Goiás fature mais ou menos com transmissão nesse ano, né? Em geral, com a Rede Globo, entre 50 a 60 milhões de reais. Acho que foi isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Goiás e América Mineiro também, que já se enfrentaram na Copa do Brasil lá de 2012, teve transmissão também esse jogo para Goiás e Minas Gerais. Agora vai até fugir a memória aqui qual foi o placar desse jogo, pode deixar aqui embaixo, um golaço do Egídio de falta, né, no Serra Dourada, e possivelmente com a narração do excelente Rogério Corrêa. Gosto demais dele, que narra alguns jogos para Minas Gerais, possivelmente fazendo essa cobertura, né, de Goiás e América Mineiro. Quarta-feira, dia 26 de outubro, às 9h45, primeiro jogo meu de volta, né, quando eu já estiver aí em Goiânia. E só para completar esse último quadro, eu quis dizer assim, que nos jogos dos clubes de Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, exceto como for, no caso que vai acontecer daqui a pouco, né, na quarta-feira, na grande final da Copa do Brasil, ou vez ou outra com outros clubes, aí tudo bem, não tô falando pra vir gente aqui e querer pegar no meu pé, né, mas eu digo assim, a priorização pelos clubes do seu estado, isso sim é fundamental, porque se a gente tá torcendo pro esporte, pelo menos tem que ser, no mínimo, né, que tem uma identificação com a nossa pessoa, com o nosso povo em geral. Bora dar sequência aqui no nosso vídeo para falar também sobre as probabilidades do Goiás. A gente gosta de ver o que pensam ali os matemáticos que trabalham com isso, né? Os caras entendem bem a respeito desse assunto. Probabilidade de rebaixamento. Bora falar sobre essa classificação, o que pensa hoje o pessoal da UFMG. Muito obrigado aí, rapaziada. Coloca hoje o Goiás como o 8º clube mais cotado à zona de rebaixamento. Você vai olhar e falar, putz, então Guilherme, a gente tá mal, né? Não, 1,7%, atrás apenas do Coritiba. No caso o Goiás está na frente, né? No caso do Coritiba com 23,7%, bem mais alto. O Ceará, que está com 29,4%, e o Cuiabá, que é o próximo adversário do Goiás. Goiás, se quiser permanecer na Série A sem grandes sustos, não pode perder de forma alguma para o Cuiabá no próximo final de semana, que inclusive é o primeiro time dentro do Z4, né? Tem 31 pontos atualmente, segundo aí a UFMG, com a probabilidade de 64% de rebaixamento. O Juventude praticamente já foi, né? 99,99%. Além disso, o Avaí com 96,5% e o Atlético Goianiense bem alto também, com 83%. Essa próxima rodada, com dois confrontos diretos, né? Goiás e Cuiabá lá na capital do Mato Grosso, e Atlético Goianiense e Ceará possivelmente definirão aí o destino desses clubes rebaixados. Se o Ceará ganhar e o Goiás não perder para o Cuiabá, a tendência é que seja esses realmente os rebaixados lá no campeonato. Em relação à pontuação para a classificação, e no caso para não cair para a Série B, hoje o Goiás tem 38 pontos, né? Segundo a UFMG, atualmente o clube que tem 38 pontos, se ele terminar dessa forma no final do campeonato, terá 94% de chances de estar na Série B do ano que vem. Então, segundo o pessoal da UFMG, chances altas aí com 38 pontos ainda a ser rebaixado. Com 39 esse número eleva um pouquinho, vai para 81, com 40, 60%, e com 41 aí sim mais chances de ficar do que cair. A chance de você cair com 41 pontos hoje gira na casa de 36%. Na minha visão, 41, 42 pontos vai ser praticamente impossível de ser rebaixado nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Olha, eu vou até ser sincero com vocês, eu acho que com 38 ainda assim, ó, vai ser lá na última rodada para tirar esses pontos, porque eu vejo um nível muito baixo, tanto do Cuiabá, a não ser que o Atlético assim dispare, mas o Cuiabá vem, o Ceará, melhor dizendo, também vem de uma sequência muito ruim, então não vejo esses clubes recuperando, e o Avaí também, a tendência é que nesses próximos jogos já decrete o seu rebaixamento. O Avaí até que parecia em determinado momento, né, até brigar ali mais ou menos pelo meio de tabela. Quero saber a sua opinião, perdão, o que você pensa a respeito sobre esse assunto, né, essa tabela de classificação, essa porcentagem. Como eu falei para vocês, não quero que o Goiás faça 39 pontos, mas na minha opinião, se o Goiás não perder
para o Cuiabá nesse próximo final de semana. Vamos supor aí um empate e mais um outro empate aí contra o Juventude, América, Corinthians, que seja, na minha opinião, já acabou esse risco de rebaixamento, mas o ideal, né, pelo menos mais uma vitória, chegaria a 41 pontos, 10 vitórias no total no campeonato, já dando aquela gordurinha, né, em relação aos clubes dentro da zona de rebaixamento. E no pior dos cenários, o Goiás, após a partida contra o Cuiabá, a gente imaginar uma derrota, o Cuiabá chegaria a 34, então ele seria o primeiro time dentro da zona com essa mesma pontuação, vai depender do resultado do Ceará, mas que também tem 34 pontos, então a situação do Goiás é bem confortável, aquela sequência de jogos sem derrota acabou dando essa gordurinha legal, né, pra gente poder queimar infelizmente nessa reta final, mas pelo menos sem ela. 34 pontos, o Goiás ficaria ainda a 4 pontos em relação ao primeiro time dentro do Z4, com uma partida a menos, né, no caso enfrentando o Corinthians no outro final de semana, e com duas partidas assim, que na minha opinião dá pra fazer pelo menos, olha, pelo amor de Deus, pelo menos 2 pontos contra América Mineiro e o próprio Juventude. Aí assim, se não empatar esses dois jogos, aí porque realmente não merece nem jogar a Série A no ano que vem, né? Sem considerar os outros jogos, tem Atlético Paranaense, tem Fluminense, tem São Paulo, vamos passo a passo aqui, aos poucos no campeonato, mas como eu falei pra vocês, com pelo menos aí mais 2 pontos, caso não perca pro Cuiabá, um novo empate, pra mim já não cai mais, e com uma vitória, aí sim já consolida. Em relação à pontuação para a Sul-Americana, hoje a UFMG, ela coloca aí mais ou menos a chance do Goiás, né? Primeiramente sobre a porcentagem de classificação para a Copa Sul-Americana, o Goiás aparece na 8ª colocação com 27,5%, realmente uma chance bem alta, e sobre a pontuação para estar ali no caso dentro da classificação para a Copa Sul-Americana, hoje a UFMG, ela coloca uma pontuação necessária mais ou menos na casa de 45, vai mais ou menos dentro dessa faixa assim, a partir de 44, 45%, hoje o clube que tiver 43 pontos tem apenas 0,5% de chance de ir para a Sul-Americana. No caso, entre os 12 primeiros, tá? Com 46 pontos, 20,9%, com 47, 41,7%. Isso considerando apenas um G12. É óbvio que a gente vai ter um G14, né? Se assim podemos dizer, para a Copa Sul-Americana. Então a tendência é que dentro desses cálculos da UFMG, se a gente for mais ou menos basear aqui por lógica, né, com os 45 pontos já será possivelmente o suficiente para a classificação. Eu penso também mais ou menos dentro dessa forma, tá? 45 pontos já dá pra gente ficar no mínimo e na 13ª, 14ª colocação, sem grandes sustos lá na zona de rebaixamento e também garantindo essa vaga no torneio continental. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa história, deixe também o seu palpite. E só para falar da Libertadores, né, caso vocês aí estejam curiosos, o Goiás que com essa sequência horrorosa sem ganhar, né, colocou suas chances bem baixas, apenas na 13ª colocação, segundo a UFMG, numa possibilidade de G8, o Goiás aparece hoje com apenas 0,10%, apesar da distância nem ser tão grande assim, né? Hoje o Goiás tem 38, o América tem 45, são 7 pontos e o Goiás enfrenta o próprio América dentro de casa. Quero saber o seu palpite para essa tabela na reta final. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, e também o meu Instagram pessoal, @GuiMachado_G, que vai estar aqui embaixo aparecendo para vocês, e o link do nosso apoiador, o Brasil Lava Rápido, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!